me fala um pouquinho da empresa de vocês, como é que está sendo o desafio de desenvolver aí no Canadá, né? E me fala um pouquinho do mercado do Canadá também, né? Legal. Quais são as peculiaridades dele em relação, por exemplo, ao Brasil, que vocês conhecem do Brasil, né? Legal. Primeiro, obrigado aí também pelo tempo, enfim, pela disponibilidade. A gente agradece aí, obviamente, o espaço. Começando falando rapidamente aqui, na verdade, a gente fundou a Sherwa. A Sherwa é uma empresa de tecnologia. A gente criou uma plataforma que hoje está no formato de um aplicativo de celular, tanto para iOS quanto para Android. A ideia é que seja uma plataforma mais ampla, a gente ir também para, enfim, PC, cliente em PC e Mac e tal, e por aí vai, mas web também, mas no momento a gente está como aplicativo de celular. E o que é a ideia da Sherwa? Primeiro o nome, né? O nome Sherwa, que é S-H-E-R-W, ele vem de Sherpa, que são aquelas pessoas que te ajudam a chegar no cume das montanhas lá, né? Aqueles moradores do Nepal. E, na verdade, Sherpa já estava tomado, então a gente foi como Sherwa, que é uma forma local de falar também Sherpa. E sempre com a ideia, na verdade, o conceito é com esse objetivo de ajuda a chegar a alcançar um objetivo. Só que isso mais ligado à área de games, ou seja, eu, Pedro e o outro sócio temos backgrounds distintos. Eu sou economista, o Pedro é jornalista, a gente tem um sócio que é game designer, engenheiro eletricista, que é o cara mais técnico, mas os três são gamers, a gente tem isso em comum, né? Sempre foram gamers, sempre jogaram, etc. E aí a gente se juntou e falou, cara, eu acho que tem uma necessidade aqui, tem claramente uma demanda no mercado gamer, que a gente consegue criar uma plataforma para resolver isso. O primeiro é que a gente tem... Bom, você está de alguma forma lateralmente nesse mercado, você conhece muita gente que joga, eu imagino, as pessoas gastam centenas de horas aí por mês jogando e criando habilidades, conhecimentos e etc, adquirindo tudo isso ao longo do tempo nos jogos, e isso acaba que serve para eles e para os amigos, mas não tem uma forma assim fácil de monetizar isso, né? É como se você fizesse um curso superior, basicamente, em alguma coisa, ou em economia, ou em jornalismo, ou em tecnologia, e depois você não usa isso para nada, ou pelo menos não usa assim para poder ganhar dinheiro na prática, né? Hoje, para você monetizar nesse mercado, você tem que ser um streamer, aí você tem que estar no YouTube, no Twitch, de uma forma muito forte, já tem que estar há muitos anos fazendo isso para poder ter um público de fato, ou você tem que estar num time de esportes que hoje está mais em alta e por aí vai. Mas a maioria, grande, esmagadora maioria das pessoas não consegue monetizar ou não tem nem conhecimento que poderia monetizar isso. Então tinha esse lado, a gente percebeu também que tinha um outro lado, obviamente, que eram pessoas que queriam aprender, conhecer, melhorar, enfim, desenvolver suas habilidades, e às vezes não tinham nem com quem falar, ou tinham que ir em fóruns muito específicos, Reddit, etc., coisa meio assim, ficava até meio obscura dependendo do jogo, né? Você tinha que ficar procurando aqueles fóruns antigos e por aí vai. Então a gente falou, cara, dá para criar um business aqui, no qual a gente conecta essas pessoas, num formato de economia compartilhada, tipo Uber, Airbnb, etc., né? Bem nessa pegada de alguém está disponível, tem um tempo, está lá com o aplicativo de celular, a pessoa aperta o botão, o outro recebe uma notificação na hora, igualzinho um motorista de Uber, ou 99, ou por aí vai. Então esse foi o primeiro conceito da empresa. Esse conceito surgiu a cada manhã, a gente conversando, assim, os sócios, que já eram gamers, e a gente falou... Eu, com o meu background business, falei, cara, eu acho que tem um business aqui, entendeu? Eu fui financeiro de empresa durante 15 anos, e falei, dá para montar um plano de negócio, vamos fazer umas pesquisas, e eu acho que dá para montar alguma coisa legal. Principalmente porque gaming está em alta agora, como a gente sabe, agora depois do Covid, então ficou mais em alta ainda, né? As pessoas em casa e por aí vai, mas também porque a gente acredita que é um mercado amplo que só vai crescer. Então, começou a partir daí a ideia, e aí o que a gente fez? A gente fez um plano de negócios, a gente fez uma pesquisa de mercado, entendemos que dava para fazer isso, dava para fazer muito mais, percebemos outras dores no mercado. Gaming tem um problema muito grave hoje com toxicidade da comunidade, bullying, machismo, etc. Você tem um problema grave com isso, e a gente queria tentar criar um ambiente ali que fosse um ambiente seguro para as pessoas. Um pai tá tranquilo que o filho dele lá tá lá jogando com pessoas que ele conhece online, que tem um review da comunidade ali que são pessoas tranquilas, enfim, que são legais para jogar. Não tem uma plataforma que te dá um perfil assim, você é um gamer legal para jogar. Muitas plataformas te dão o quão bom você é num jogo, e não quão bom como pessoa você é para jogar, né? Então,
Então a gente queria criar uma coisa meio agnóstica, assim, entendeu? Para poder meio que serve para qualquer jogo. Na prática, o Luiz, hoje eu estou jogando aí, sei lá, Last of Us 2, ou eu tô jogando Witcher, mas ontem eu tava jogando Fallout. Então, assim, o jogo muda, a pessoa não, né? Então, a gente, focando na pessoa, a gente acredita que dá para criar uma comunidade nesse formato. E isso foi se expandindo para uma variedade de outros conceitos. E, assim, foi meio que surgiu aí. E aí, o que a gente fez? A gente foi e falou, cara, legal, tal, assim, dá para fazer, agora a gente precisa criar um MVP, precisamos criar um produto, pelo menos mínimo aí, pra gente ver se isso é possível e quão difícil é fazer. E aí, na prática, o que a gente fez foi que a gente contratou dois... e aí entra um pouco nesse conceito que você perguntou, Brasil e Canadá, que eu acho que é bem bacana, que eu acho que por a gente ter esse background, apesar de estar no Canadá, estamos aqui há alguns anos, nos conhecemos aqui, a gente ter o background do Brasil e ter também os contatos ainda no Brasil, ajudou a gente a pular algumas etapas. Obviamente, o desenvolvedor aqui é caro, tem uma competição. Eu aqui, para contratar um desenvolvedor, eu estou competindo com a Amazon, com o Facebook, com o Google, com a Asana, com todo mundo, entendeu? Então, assim, é muito difícil. E a gente, obviamente, por ter os contatos no Brasil e não ter a barreira de língua, o que a gente fez? Cara, vamos contratar no Brasil, que a gente consegue achar gente sem barreira de língua, que vai entender o que a gente precisa, entende no mercado, obviamente é um preço mais acessível, e que, enfim, vai ajudar a gente a fazer. Então fizemos isso, contratamos dois caras super experientes, para poder fazer um MVP, inicialmente como contratados mesmo, um contrato ali de curto prazo. Eles soltaram um MVP para a gente em outubro do ano passado, e aí a gente fez uma rodada de investimento com esse MVP, com algumas pessoas, amigo, família, conhecido e por aí vai. Levantamos mais ou menos $500 mil no final do ano passado, com esse MVP e o plano de negócios. E aí isso permitiu a gente, de fato, montar a empresa e começar a acelerar para cima de criar o produto, criar o beta, que é onde a gente está hoje. A gente lançou o beta essa semana e o Pedro vai pôr na tela e vai mostrar para você exatamente como que isso está funcionando. Essa é a história, assim, da Shareware, numa forma bem resumida, né, Pedrão? Tem alguma coisa que eu perdi aqui, ou que você acha que é importante? Não, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que é mais uma questão da gente ter identificado esse gap no mercado e conseguido atacar. Agora é só uma questão de focar no marketing, divulgar essa plataforma, né, e expandir essa plataforma para chegar no potencial que a gente acredita que tem e que os nossos testes mostram que tem. Como é que está a receptividade desse beta de vocês? Vocês já lançaram no mercado? O mercado já tem reagido? Qual é a receptividade do mercado em relação a isso? Já. A gente lançou ontem a última versão, com a última feature assim, que a gente queria, mas, na verdade, há 2 meses atrás que ele já tem começado a rodar e a gente começou a fazer algum marketing. A receptividade não pode ter sido melhor. Na verdade, um dos grandes motivos pelo qual a gente até, enfim, o Pedro está aqui como sócio também, é porque ele tem um conhecimento grande do mercado de game no Brasil, muito maior do que eu, mas do lado business, né? Não só do lado do jogador. Ele conhece, enfim, todo o mercado, todas as pessoas do mercado, conhece os influenciadores e por aí vai, e aí traz esse super valor para a empresa, e aí a gente sempre soube que a gente conseguia fazer bastante barulho no mercado com pouco, porque a gente conseguiu ter acesso a pessoas que curtiram a ideia e toparam o projeto sem a gente ter que fazer campanhas caras no final do dia, entendeu? Então a gente tem como advisors nossos aqui, por exemplo, o Leon e a Nilce do Coisa de Nerd, que são advisors nossos. A gente tem outros grandes influenciadores aqui que trabalham com a gente. Temos recentemente o Guga Mafra também, topou, tá advisor nosso. Então a gente consegue assim colocar o produto na frente das pessoas. E por esses motivos. E esse é um dos motivos pelo qual a gente está apostando tanto no Brasil também. Que é aquele negócio que você faz a vantagem competitiva, né? A gente tem essa vantagem competitiva. A gente entendeu que o produto ele é muito útil para o Brasil, principalmente a parte de graça, e por isso que a gente foca ele em ter uma parte de graça e uma parte paga. O brasileiro adora o de graça, né? Então a gente tem esse foco. Número 1. E número 2, o brasileiro é muito pão duro, né? Você sabe disso, é difícil pagar. Então a gente usa o Brasil como mercado de teste, essa sempre foi a ideia. Se a gente achar um veio ali que ele paga, acredito que globalmente isso vai ser mais replicável, entendeu? E esse é um dos motivos pelo qual a gente está atacando o Brasil e também por ter essa vantagem competitiva. Então a gente lançou o beta, sei lá, 2 meses atrás, a gente teve um gasto baixo, até razoavelmente baixo de marketing. A gente pode te mandar, a gente tem uns vídeos de campanha, depois a gente te manda também.
E a gente conseguiu já 40 mil downloads, mais ou menos 30 mil usuários cadastrados nesses 2 meses. Estamos aí, nos últimos, se você pegar esses 2 meses, a gente teve quase 15 mil usuários ativos mesmo, que de fato usaram o aplicativo e etc. Enfim, então assim, foi uma receptividade até maior que a gente esperava. A gente esperava muito, mas teve semana que a gente estava ganhando 1.000 usuários por dia. E isso acabou mostrando pra gente, trazendo um pouco da humildade aí, que não adianta captar usuário. Mostrou o gargalo do lado do desenvolvimento, entendeu? Porque, número 1, a gente teve problema com o servidor, a gente teve problema, alguns eventos que a gente fez com influenciadores crasharam o app, derrubaram o servidor, a gente não conseguiu aguentar. Chegamos a ter um evento aí que chegou a ter 2 mil downloads em 10 minutos. Então, simplesmente 2 mil pessoas cadastrando e a gente não aguentou, entendeu? Na prática, apesar de usar Google e ser escalável e tal, enfim, o código não estava otimizado e no final do dia não deu conta, entendeu? E aí nós estamos tentando resolver isso. E por outro lado também, com essa base de usuário, a gente passa a ter uma operação live, que você tem que tomar conta dela. Então hoje os mesmos 4 desenvolvedores, aqueles caras, lembra que eu te contei lá atrás, a gente contratou eles são full-time nossos hoje, são 100% da empresa, trouxemos mais 2 e esses 4 estão tocando desde então. E no final do dia agora os caras não dão conta, os caras, assim, né, na prática eles estavam fazendo só por trás, lançamos, e agora tem que tocar o dia a dia e continuar melhorando o app, né, e essa quantidade de usuário mostrou que começa a aparecer bug, começa a aparecer um tanto de coisa, e aí a gente teve que botar o pé no freio no marketing, não estava dando conta mesmo da quantidade de gente vindo para a plataforma, desculpa. E agora estamos basicamente dobrando a equipe, a gente contratou já uma nova pessoa de User Experience para poder entender a jornada do usuário melhor, contratamos um cara mais sênior de Full Stack começando segunda-feira, estamos entrevistando mais 2 pessoas de front-end, e estamos com um super consultor aí sênior de servidor, que na prática para falar, gente, a gente precisa aqui botar a mão de obra e força bruta mesmo para dar conta, entendeu? Esse é o momento que a gente está agora. E esse momento é bom porque, obviamente, a gente tem tração para mostrar para o mercado. Quem investiu lá atrás, basicamente num PowerPoint, numa aposta, hoje consegue ver um produto e ver que a gente trouxe usuário, então, assim, é bom para essas pessoas. Ao mesmo tempo, ainda é pouco no sentido de nós temos muito a fazer, né? Então, a gente também está indo para uma nova rodada de investimentos, etc., para poder começar a escalar o produto, entendeu? Essa é a pergunta que eu ia te fazer agora. E como é que está essa estratégia de buscar investidor para o projeto? Quer dizer, você está buscando só aí no Canadá, está tentando os Estados Unidos aí do lado, o Brasil, como é que você está tentando atuar nesse cenário? A gente é uma empresa binacional, vamos dizer assim, né? A gente tem sede aqui, temos pessoas no Brasil. Eu queria até falar um pouco mais sobre isso. Apesar da gente estar no Canadá, a gente tem equipe no Brasil, tem pessoas trabalhando no Brasil. Nosso foco atual é 100% Brasil em termos de aquisição de usuário. O app está disponível em inglês e português, mas 99% dos usuários hoje são brasileiros e é nesse mercado que a gente está apostando. Enfim, a gente sabe que o Brasil está em dificuldade, tem questão, mas a gente está aí para o longo prazo, não só por a gente ser brasileiro, mas porque a gente acredita que o Brasil é o terceiro mercado do mundo de gaming, em termos de usuário, ele vai ser relevante independente do cenário, né? Então a gente acredita nisso e a gente está aí para o longo prazo e apostando no mercado brasileiro, isso é bem legal falar. E isso ajuda muito no sentido de atrair investidor no Brasil também. Apesar de o Brasil estar, enfim, com dificuldade econômica de forma geral, ainda tem muita gente com dinheiro e muita gente disponível para apostar em business que tenha potencial, né? Então a gente tem conversado com alguns fundos no Brasil já bem ativamente. A gente já tem um commitment dos sócios atuais em aumentar o que eles colocaram no início, então serve aí de ponte para a gente continuar rodando e aumentar esse gasto com o pessoal, mas a gente está indo para mais, a gente está conversando com fundos de venture capital, com alguns angel investors grandes no Brasil, pessoas realmente relevantes, porque muito mais do que um cheque nesse momento, a gente está preocupado em trazer um parceiro que ajude a gente, de fato, a escalar, né? Assim, eu tenho experiência em negócio, em finanças, o Pedro tem experiência em influenciador e o André em desenvolver aplicativo, mas ninguém nunca escalou um business na prática, né? E você tem que ter humildade em saber o que você não sabe, né? E, então, assim, por isso que a gente está muito focado em trazer um parceiro que, de fato, ajude
não é ensinar, a palavra não é ensinar, mas que nos dê ali o caminho das pedras para poder, de fato, mostrar, olha, é mais fácil escalar assim do que assim, vai por esse caminho, pensa muito mais do que um cheque. Esse é o momento que a gente está. Estamos conversando muito no Brasil. Estamos também falando no Canadá, por ser uma empresa canadense, a gente é incorporado aqui, então estou colocando, temos call aí quase que semanal com alguns VCs aqui fora. Tem muito interesse dos Estados Unidos, vira e mexe o pessoal do Vale do Silício manda mensagem, a gente conversa e tal, mas como a gente ainda não está atacando o mercado americano, o pessoal ainda fica um pouco, então vamos esperar. O que não tem problema, assim, nosso plano é de fato ir para o mercado americano logo. Então, assim, a gente não tem tido, assim, sei lá, graças a Deus, levanta a mão para o céu aí, mas a gente não tem tido dificuldade em encontrar interesse, por causa do... a gente acha que o produto está sólido, mas além disso o mercado está muito sólido, né? Muita gente está interessada nisso, né? Se eu estivesse falando aqui que eu estou criando uma empresa de produzir, fazer papel, provavelmente não ia ter muito interessado. Mas, né, uma empresa de gaming tem essa vantagem agora. Está sendo interessante para vocês que está sendo uma grande experiência empresarial na prática e ao mesmo tempo, quer dizer, você está num setor que tecnologia é um setor que é fácil de se adaptar ao momento, né, ao cenário que ele está trabalhando. Né? Quer dizer, você está no meio de uma pandemia mundial, mas o mercado de tecnologia continua fluindo do mesmo jeito. Quer dizer, né? Não existe aquele problema do home office, não existe nada que impeça você de estar, né, conectado e trabalhando, produzindo. Né? É muito interessante isso. No Brasil, quer dizer, o que o investidor, qual é assim, a primeira... condição que o investidor, que os caras que têm o dinheiro e que podem investir, né, em projetos assim, querem investir porque está com dinheiro represado às vezes, né? Quais são as exigências que eles mais fazem de vocês? O que eles mais cobram de vocês de retorno, vamos dizer assim, não financeiro, mas às vezes retorno empresarial mesmo? Legal. Eu acho que você colocou muito bem a experiência realmente empresarial e o ramo de tecnologia ele permite o pivot, né, você poder mudar de direção. Isso ajuda muito. E outra coisa que o Brasil trouxe muito para a gente é que, você sabe disso, tem muita gente qualificada, muita gente super qualificada. Isso, cara, eu tô te falando aqui, foi uma pergunta que você fez lá no início, mas eu quero voltar nela antes de eu te responder. Profissional brasileiro não perde em nada pro profissional aqui. Nada. Inclusive, os brasileiros vêm para cá e depois que eles começam a se destacar, enfim, eu tenho um amigo meu trabalhando em altos cargos da Amazon, Asana, Facebook, o pessoal está aí em empresas que realmente estão decolando lá, então não perde nada, são profissionais de excelente formação e isso ajudou a gente muito, porque a gente pôde atacar esse mercado de trabalho no Brasil que, querendo ou não, o cara tá aí, o programador, o desenvolvedor não tá sem emprego, né? Essa é a grande verdade. Dificilmente a pessoa tá sem emprego. Mas a gente tem uma vantagem competitiva pra gente ter dinheiro em dólar, eu consigo pagar mais também pro brasileiro, o cara fica feliz, entendeu? Fala, pô, legal, e tá trazendo um super cara sênior, que aqui me custaria 3 vezes mais, às vezes, e que não seria tão sênior, entendeu? Então, é um ganha-ganha. Eu pago mais pro cara aí e, enfim, e eu não pago tanto enquanto alguém aqui, entendeu? Então, me trouxe essa vantagem, que é uma vantagem competitiva, e a gente aposta demais, inclusive, grande parte dos nossos programadores hoje são brasileiros, tá? O legal desse mercado é que não é nem, às vezes, nem tanto pelo dinheiro o cara se empolga com o projeto. Desafio. É mais pelo desafio, né, de fazer, né? Você dá um desafio para ele, o cara quer... Não, eu vou resolver esse troço. E aí faz, cara. Eu acho muito legal isso no mercado de tecnologia. Né? Não, é isso mesmo. Teve um cara que está começando segunda-feira com a gente, que ele falou, cara, meu negócio é desafio e tal, topei demais o projeto, e enfim, o que você puder me pagar aí, tá bom, eu preciso pagar minhas contas, e é isso. Nossos programadores são assim, na prática, os caras estão aí de noite, a gente nem pede isso deles, isso é legal, esse negócio é importante, a gente não é daquela startup que fala assim, tem que trabalhar 24 horas por dia. Cara, faça seu horário, fica tranquilo e tal, obviamente que tem sprints, tem demandas, etc., mas o pessoal gosta, entendeu? De resolver os problemas, a gente vê isso na prática mesmo, e o brasileiro tem essa pegada de pegar e fazer, né? O brasileiro tem muito essa pegada, a gente gosta muito de trabalhar com o brasileiro nesse formato e tem sido muito útil para a gente. Respondendo a sua pergunta do investidor, quando você conversa com esses caras na prática, o que eles estão olhando? Uma coisa que eu aprendi, e não foi a duras penas, eu aprendi por experiência de dar 2 anos conversando com investidores para botar dinheiro na sua empresa. No final do dia, o cara
ou a mulher, né? Assim, sempre tem investidoras mulheres também, é bem lembrar, tal. Tem muito, inclusive, a maioria dos analistas que eu converso com de fundos, em geral, são mulheres. Então a gente fala o cara como genérico, mas é bom lembrar isso. E né, no final do dia eles estão olhando para as pessoas, tá? Por mais que às vezes a sua ideia pode ser excelente, você pode ter a melhor ideia do mundo, você pode ter o melhor time do mundo, mas se o investidor ou a investidora não sentir confiança de que você vai conseguir executar essa ideia, provavelmente ele não vai investir. Esse é o número 1. Então é um jogo de confiança, entendeu? É você saber vender no nível de que ele sente que você está vendendo, mas não está empurrando a coisa, entendeu? Não está ali tentando, vamos dizer, esconder coisas dele ou etc. Deixar a coisa bem clara, falar o que você sabe, falar o que você não sabe. E confiar. Agora, você pode ter uma ideia que esteja pela metade, com um time que não tem necessariamente tanta experiência, mas se os investidores acreditarem na capacidade daquelas pessoas de executar e de se adaptar, ele vai até te ajudar a fazer acontecer, entendeu? Então é meio que o contrário. Muita gente acha que é a ideia. A ideia é importante, óbvio que a ideia é importante, mas é a capacidade do time de executar e de ser flexível e de trazer credibilidade é o mais importante para qualquer investidor. No final do dia, eles apostam em você. Tá? Isso é uma coisa que o empreendedor tem que aprender. A aposta é nas pessoas, não é na empresa. A empresa muda. Você pega o Slack aí. O Slack é um caso legal, né? O Slack é aqui de Vancouver, né? E eles começaram fazendo um jogo de videogame. E aí depois os caras foram investir, não estava faltando dinheiro, tinham criado uma ferramenta para comunicação do time, e aí os investidores falaram, cara, esse jogo aí não vai dar muita coisa não, mas essa ferramenta aqui é legal, vamos tentar desenvolver. Pô, os caras foram abrir capital agora, estão milionários, entendeu? Então, assim, porque o investidor acreditou que aquele time tinha capacidade, apesar da ferramenta às vezes não estar necessariamente pronta, né? Então, primeira coisa é isso, é confiança nas pessoas. Normalmente eles querem que você esteja 100% committed, então a pergunta está todo mundo 100% envolvido? Isso aí é uma pergunta que surge comumente. E depois, na prática, é o seu track record, o que você já fez, qual que é a sua experiência na prática e como que o time é composto. A gente gosta de mostrar muito para os investidores aqui que a gente tem um time como se fosse assim, multiuso, né? Ou seja, tem o Luiz, que sabe de financeiro e business e vende um negócio, tem o Pedro, que é o cara que sabe de marketing, conhece influenciadores e vai vender o produto para o mercado, e tem o André, que é o cara tecnologia, que, entendeu, é o sócio tímido aí que fica tocando o dia a dia dos desenvolvedores, entendeu? E isso é um trio que esse discurso é muito poderoso para os investidores, porque, em geral, uma ideia costuma vir principalmente de desenvolvedor, né? O cara tá lá fazendo um negócio, junta com outro desenvolvedor, não sabe nada de empresa, não sabe de contabilidade, não sabe de vender, você sabe muito bem disso, né? E tem muita dificuldade com isso, né? Por melhor que seja a ideia, eles não vão conseguir executar ela. E a gente, então, assim, a composição do time de fundadores é também muito importante. Agora, Pedro também, e você, Luiz, em relação ao Brasil, né? Como é que vocês avaliam o Brasil assim, do ponto de vista do mercado, né, de games? Eu sei que o Brasil é um grande consumidor, em termos de imagem, até às vezes é um péssimo jogador, porque porra, o brasileiro entra para zoar mesmo, não tem problema. Sacanagem, a gente, em alguns lugares do mundo a gente é mal visto, inclusive, né? Mas o Brasil ele está na evidência, né, desse setor, né? Agora, do ponto de vista, o Brasil como desenvolvedor, como incentivador da tecnologia, do crescimento das empresas, eu ouço pouco falar. E quando ouço falar, assim, eu ouço muita reclamação, quer dizer, o pessoal fala assim, pô, o Brasil não cresce no mercado de games, não tem uma política voltada para isso, a Argentina aqui do lado faz mais do que a gente. Como é que vocês dois que estão... Você, principalmente, Pedro, que está mais tempo aí no Canadá, Pedrão vai ser melhor para você tem uma visão de mundo, né, do canadense olhando para o Brasil, vamos dizer assim, né? Quer dizer, como é que vocês avaliam isso, né? Eu acho que do nosso lado aqui, o que a gente... Muito rapidinho, o que a gente vê aqui, basicamente, no Brasil, ele tem uma dualidade muito interessante, né? Porque, como a gente disse, é o terceiro maior mercado de consumo de videogames do mundo, né, em usuários.
Mas se você for ver em representatividade de gasto, cai para fora da tabela quase, né? Eu acho que tem um jogo da Ubisoft chamado Rainbow Six Siege, que é bem exemplificativo disso. O Rainbow Six, no ano em que foi lançado, ele representou aí 30% dos ganhos da Ubisoft, ele foi um sucesso muito grande. O Brasil era o segundo maior mercado do jogo no mundo, só perdia para os Estados Unidos. E em termos de receita, o Brasil foi jogado no outros do relatório financeiro da Ubisoft do ano, junto com o resto do mundo, que totalizavam 2%. Atrás da Angola, do Paquistão. Né? Então, assim, então eu acho que isso acaba afetando muito a possibilidade do mercado, as possibilidades de criação, de desenvolvimento no mercado, porque quem está aí, quem está no Brasil e quem é bom, acaba saindo, acaba indo embora, acaba vindo trabalhar aqui no Canadá, nos Estados Unidos e tudo mais, porque não vê o mercado do Brasil com potencial, porque fala, beleza, aqui tem muitos jogadores, a gente consegue criar uma base de usuários gigantesca, mas e aí, se a gente não consegue monetizar isso, né, qual o sentido? Então o pessoal acaba focando muito nos mercados, mesmo o pessoal bom do Brasil acaba saindo e indo trabalhar em outros mercados. Mas isso tem mudado, tá? Isso tem mudado já tem alguns anos. O cenário de desenvolvimento de jogos, em geral, no Brasil, tá cada vez se aprimorando. Acho que, especialmente nos últimos tempos, aí, quando meio que se percebeu que existem formas de se monetizar uma base de usuários grande, que não necessariamente seja ativa, jogo, né? Não necessariamente precisa cobrar o jogo ou cobrar o aplicativo para conseguir monetizar essa base de usuários. Quando as pessoas começaram a perceber isso, as pessoas começaram a mudar um pouco a perspectiva, né? Eu acho que o Fortnite, o Free Fire são exemplos bons disso, são jogos grátis, né? Que por serem jogos grátis atingiram uma popularidade inimaginável no mundo aí. No caso, o Fortnite, né? E consegue monetizar de forma extremamente eficiente no Brasil, porque são pequenas transações, é coisa pequena, o cara vai na farmácia, compra o cartão ali, o gift card ali, coloca R$10 no jogo, compra uma skin, entendeu? Então, assim, o lifetime value do usuário no Brasil, a Epic conseguiu extrair value de um usuário que normalmente outras empresas não conseguem, porque tentam só vender o jogo para o cara e o cara ou não quer comprar, ou pirateia, ou espera ter uma mega promoção na Steam antes de comprar o jogo, né? E então, eu acho que existe agora uma mudança na perspectiva do mercado de analisar melhor e perceber que tem sim oportunidades, e isso acaba fomentando mais o mercado local no Brasil. É um modelo pré-pago, então, quer dizer, você vai ali, busca, pega ali a quantidade que você quer de tempo de consumo e paga e pronto. Agora, do ponto de vista que você falou do desenvolvimento, coisa e tal, o Luiz também falou, o Brasil ele tem uma academia boa para formar esse contingente de trabalhadores que o mercado vai demandar nos próximos anos? Ou você acha assim que nossas universidades ainda estão muito paradas no tempo, ainda estão, sabe, atrasadas em relação a outros centros mundiais aí? Como é que vocês avaliam a questão da formação, né, da mão de obra? Porque, é óbvio, vocês estão lidando com um pessoal que está fora da curva, mas, no geral, é fácil encontrar mão de obra assim especializada no Brasil? Eu acho assim, tem dois pontos, né? Você tem a parte de desenvolvimento, vamos supor, de back front-end de aplicativo, e você tem a parte de desenvolvimento de jogos, né? Na parte de desenvolvimento de aplicativo, software, etc., eu acho que, obviamente, aí poderia ser muito melhor, mas o Brasil já tem sim uma quantidade, até pela quantidade de pessoas no país, né? Uma quantidade boa de pessoas que estão se formando ou que estão se qualificando nessa área, ou em cursos técnicos, ou que formam em ciência da computação, e seguem, enfim, não necessariamente o meio acadêmico. Isso não me parece que, assim, desenvolvedor está faltando no mundo todo, né? Mas não me parece que seja muito diferente de outros lugares. O que parece que sim, ainda está muitos anos atrás, é a parte de desenvolvimento mais específico de jogos.
Então, assim, você tem uma grande empresa recente no Brasil, que talvez seja uma das primeiras de game do Brasil, que deu muito certo, eles até captaram uma grana agora de novo, chama Wildlife Games, que, sim, pelos reportes que eu tenho, eles têm que trazer gente de fora, entendeu? Não tem, você tem alguns centros de excelência que falam de jogos em algumas universidades das tradicionais suspeitas, tipo o USP, o FMG, essas coisas assim que estão sempre muito mais na excelência, mas você não vai ter um curso de desenvolvimento de jogos em, sei lá, entendeu? Campinas, talvez Campinas, assim, com a Unicamp, mas sei lá, uma cidade tipo Juiz de Fora, ou alguma coisa assim, tipo, umas cidades médias, né? Que é o que você gostaria de ter, uma capilaridade, né, nesse sentido. Nesse formato, eu acho que, sim, o formato online tem ajudado muito, né? Então, a gente tem muita gente que faz os cursos online, mas uma das maiores inclusive formas de imigração aqui em Vancouver são pessoas vindo para fazer esse tipo de curso aqui, porque realmente sentem falta. Então, por exemplo, o nosso sócio é um exemplo disso. O André, ele formou engenheiro eletricista, cara formado em engenheiro eletricista, sabia programar pra caramba e queria fazer jogo. Ele teve que vir para Vancouver, entendeu? Veio para Vancouver, fez aqui Vancouver Film School em Game Design especificamente. Por quê? Porque não tinha nada de qualidade, sei lá, 5 anos atrás no Brasil, no nível que tem aqui. Então, hoje, assim, existem centros de excelência, talvez melhores que 5 anos atrás, mas está formando aí 2 mãos cheias de pessoa, entendeu? Para realmente começar a ter um mercado de massa, precisa caminhar muito ainda, eu acredito. Eu acho que é importante dizer que o desenvolvimento, ele é algo que dá para ser auto-ensinado, né? Eu posso ser um autodidata de programação de forma relativamente fácil hoje em dia, tem muito recurso aí disponível para isso. Mas o desenvolvimento de jogos específico exige um set de skills que precisa desse ensino, né? Ainda. Então, por isso que tem muita gente no Brasil consegue aprender programação mesmo sem esse centro de excelência, mesmo não estando nesse centro de excelência, porque a programação basicamente é técnica, é estudar e aprender, e você tem muito recurso disponível. Mas a programação de jogos, o desenvolvimento de jogos que exige ali tanto um entendimento artístico quanto um entendimento de como um código se conecta com o outro para formar um jogo, isso tudo precisa de mais do que só leitura para atingir ali a maestria nesse tópico. Então, eu acho que mesmo que o desenvolvimento no Brasil seja muito desenvolvido por causa disso, às vezes o desenvolvimento de jogos acaba ficando um pouco para trás. Legal. Ricardo, vocês iam me mostrar, vocês iam fazer uma apresentação aí, mostra para mim aí um pouquinho. Então, manda ver. Pronto. É isso aí. Olha. Então eu queria só dar uma passada rápida pelo aplicativo, né, que a gente construiu aí, que a gente desenvolveu. Deixa eu falar da tecnologia antes, só para a gente falar. Esse aplicativo é 100% desenvolvido em React Native, foi feito com React Native para poder exatamente já sair Android e iOS junto, no front-end, e no back-end a gente usa Node.js. Então, basicamente, você entrando no aplicativo, né? Você já cai imediatamente na tela da partida rápida. Porque como a ideia do aplicativo é você conectar os jogadores, esse daqui é uma ferramenta grátis de conexão em que você conecta com outra pessoa que esteja procurando um jogo no mesmo momento que você. A gente dividiu aí entre jogos de PC, console e jogos mobile. Mas aí, basicamente, é só você clicar aqui, você clica e você vai para uma sala de espera, que agora eu estou esperando outra pessoa. Entra aí no Sessions. E agora eu estou esperando outra pessoa entrar aqui para se conectar comigo, né? No momento, essa feature é 100% aleatória, né? Então, assim, o único filtro nela é outra pessoa procurando ao mesmo tempo, mas a ideia é que quando a gente alcançar a massa crítica nos jogos, a gente possa começar a adicionar filtros, talvez, de interesses, idade, gênero, se mulheres, por exemplo, quiserem encontrar outras mulheres para jogar, o que é um problema no mundo dos jogos hoje em dia, e assim por diante. Então aqui eu conectei com o Luiz, eu posso dar uma olhada no perfil dele, ver aqui que ele tem uma boa avaliação de 5 estrelas,
ver os jogos que ele joga, a descrição dele, falar, pô, esse é um cara legal, acho que vai ser legal jogar com ele. E a gente entra no chat, conversa, ele me adiciona e a gente vai jogar, né? Basicamente é isso aí, é assim que funciona essa feature. Essa feature é a feature que é mais requisitada e é mais usada no app atualmente. Nós já tivemos aí mais de 80 mil matches feitos nos últimos 2 meses via essa feature, né? E se eu não encontrar ninguém por algum motivo, não tem ninguém procurando naquela hora, eu sempre posso escolher receber uma notificação quando outra pessoa procurar. Procura aí, Luiz. Só para eu mostrar. Então, o Luiz procurou, ele apareceu uma notificaçãozinha aqui que tem outra pessoa procurando no Cookie Match, mas ao mesmo tempo, no meu celular eu recebi uma notificação dizendo que eu obviamente estou mostrando no PC, mas no celular eu recebi uma notificação, então o telefone vibra no meu bolso, eu sei que tem alguém procurando o jogo que eu estava procurando antes. Então, né, mesmo que a conexão, se eu não consiga alguém automaticamente, eu consigo esperar até ter outra pessoa disponível. Né? Legal. E aí, além disso, uma coisa que a gente fez foi, além além dessa feature automática, a gente tem uma feature que é menos automática, ela é mais passiva, mas que a gente viu muito sucesso também, que é uma feature de criação de grupos, né? Então, basicamente, aqui, você cria um grupo e ele fica aberto aqui para todo mundo e as pessoas vão entrando à medida que for do interesse delas ou não. Isso permite que a gente consiga atacar jogos que a gente não tem massa crítica ainda para adicionar no Quick Match. Então, um jogo ali que a gente não tem tantos jogadores, mas que pode ser do interesse de outras pessoas, a gente joga, eu posso criar um grupo aqui, vou até mostrar como é que funciona aqui a criação de grupos. Eu posso criar um grupo aqui, por exemplo, de 4 pessoas, de outros jogos, né? Eu posso colocar aqui qualquer jogo que eu quiser. Né? E aí, à medida que as pessoas têm interesse nesse jogo, vão entrando, a gente vai se comunicando, vai se adicionando e vai jogando, basicamente. Esse grupo eu estou reparando que está tudo em português, né? Vocês montaram realmente para atender no mercado brasileiro isso aqui, né? Vocês têm uma versão em inglês? A gente tem opção em inglês também. Tem opção em inglês. Legal. Tá. Então, quando eu troquei aqui para inglês, você vai ver que imediatamente tudo vira para inglês. O único motivo pelo qual a gente não está ainda rodando testes na América do Norte e tudo mais, é porque, como você consegue ver aqui, você ainda consegue ver os grupos em português, mesmo o app estando em inglês. Então, a gente tem que adicionar alguns outros filtros de geolocation aí, antes de conseguir começar a fazer. Mas a experiência já está toda em inglês. Então, eu posso criar um grupo, né? Então, selecionar o tamanho, selecionar o jogo. E a hora que você jogar no mercado americano aí vai ser um inferno, né, cara? Você tem que estar realmente preparado, né? Porque... Não adianta cair servidor com 5 mil pessoas, não. Tem que estar bem, mas... até por isso, né? Porque é um mercado onde a credibilidade é tudo, né, cara? Isso. Se você começar a dar mancada, cara, aí o cara te detona na rede, né? Aí foi a nossa ideia desde o início, né? Testar no Brasil e aproveitar o Brasil, que é um mercado em que ele perdoa um pouco mais para a gente poder cometer os erros que a gente senta o pau, reclama, critica, mas continua apostando na coisa, né? Exatamente. Porque é um mercado carente também, né, cara? Isso é um negócio que a gente sente muito, entendeu? É verdade. A gente tem muita gente falando, eu adoro o app, principalmente porque ele é todo em português, é localizado, porque as pessoas estão acostumadas a pegar, tipo assim, a segunda mão de alguma coisa que saiu lá fora, entendeu? E então isso a gente sente esse carinho das pessoas que reconhecem a vontade que a gente fez do negócio brasileiro, em português e tal, entendeu? E é importante destacar que esse grupo ele pode ser grátis ou pode ser pago também, né? Então, tem como fazer aí algumas campanhas interessantes. Por exemplo, se a gente quiser fazer uma campanha de caridade com um influenciador, o cara pode criar um grupo pago e falar, galera, vem jogar comigo aqui, é R$10 o ticket de entrada, mas para esse dinheiro vai ser todo revertido aí para uma instituição no final e tal. Então, permite aí algumas opções interessantes, né? A gente poder fazer isso. Eu vou sair aqui só para mostrar porque, por exemplo, esses grupos aqui que estão criados, né, no grupo ele cria ele tem aqui uma lista de todos os participantes e depois que chega no máximo ele cria uma fila, né, de pessoas para entrar nesse grupo. Então, essa feature, na verdade, ela foi idealizada como uma ferramenta de marketing para a gente ajudar os influenciadores a organizarem seus grupos e suas filas para poder jogar com os fãs deles, que é uma necessidade do mercado.
E aí isso meio que o pessoal acho que começou a ter pedidos de usuários para liberar essa feature para eles, a gente liberou e deu muito certo, mas ela tinha sido idealizada e ela ainda funciona principalmente como uma feature de aquisição de usuário via influenciadores, né? O cara cria um grupo lá e fala, pessoal, vem jogar aqui comigo, tá aqui meu grupo, organiza todo mundo que está dentro, organiza a fila, isso ajuda muito eles. Então, basicamente, isso aí é uma feature que já mostra aí como, às vezes, a gente tem uma ideia e faz algo pensando numa coisa, mas acaba virando outra no meio do caminho. A gente meio tem que abraçar e seguir aí, né? E aí, por último, você tem a opção aí de selecionar um coach, né? Um professor aí de algum jogo. E aí, obviamente, é uma feature que é paga, né? Porque é um serviço que eu tô procurando. Se eu posso pegar aqui qualquer jogo, por exemplo, e aí tem a questão dos valores, eu posso escolher aqui, eu tenho aqui o valor, e eu clico e eu imediatamente sou levado para a tela para procurar um coach. Todo mundo que tem que está registrado como professor nesse jogo, como guia nesse jogo, recebe uma notificação, e aí o primeiro que aceitar entra aqui. Fala que o Pedro está disposto a pagar R$32 por uma hora aí com alguém para ensinar ele Animal Crossing. A primeira pessoa que pegar essa corrida vai me dar aula, né? Mas se eu souber o nome da pessoa que eu quero, se eu quiser fazer aula com alguém especificamente, eu posso também procurar essa pessoa no aplicativo e marcar direto com ela. Legal. Eu acho que é a minha versão aqui não está atualizado. No computador não está atualizado só no celular, mas você já consegue selecionar e ir direto com alguém, né? Então, basicamente, essas são as 3 funções que já estão disponíveis no aplicativo. A gente tem também uma lojinha em que o pessoal pode comprar avatares diferentes, né? Pode comprar Fast Pass, por exemplo, se você tem aí um influenciador fazendo um evento com 500 pessoas na fila, ele vai fazer 2 horas, ele não vai conseguir jogar com todo mundo. Então eu posso lá comprar um Fast Pass aí por acho que é 6, 7 reais e furar a fila, né? Que nem o Fast Pass numa Disney da vida, né? Então a gente está vivendo aí formas de monetizar que não sejam intrusivas, né? Isso aqui a gente já viu funcionar de forma orgânica e tudo mais. Então, basicamente é isso que tem disponível no aplicativo agora. Essas são as 3 features que a gente queria focar para o nosso beta. Então, acho que agora o objetivo, agora que a gente já tem isso desenvolvido, agora é parar, take a step back, olhar o que a gente criou, ver como a gente consegue melhorar, aonde que estão as dores do usuário aí enquanto estão usando o aplicativo e resolver isso nos próximos meses, antes de voltar a implementar novas features e testar na América do Norte e assim por diante. E vocês estão coletando dados assim da demanda dos usuários, da reação deles, o que eles estão pedindo mais para vocês a partir do uso da aplicação? Como é que está sendo a resposta, né, do público em geral? Então, sim, a gente é completamente neurótico com tomar decisão com base em dados. Pedrão, se você puder até dar uma... vou te mostrar uma coisa aqui, que a gente acabou de criar um dashboard todo em BI. Eu não tô logado. Não consegue? Eu consigo. Vai falando e vou... Então, a gente criou um dashboard com a ajuda de uma empresa parceira nossa, que basicamente pegou nosso banco de dados e transformou tudo isso em visualização. Isso acabou de sair, é uma coisa assim que a gente tem bastante orgulho, porque normalmente empresas só mais avançadas que atacam para dentro de fato começar a entender isso nesse nível de visualização, mas a gente já quis fazer desde cedo, porque a gente entende o valor dos dados aqui, entendeu? No final do dia, eu sei que horas o cara joga, o que ele gosta de jogar, quais jogos ele gosta de jogar. Quando ele para o jogo X, ele começa o outro, enfim, com quem ele joga, qual perfil. São dados que têm valor não só para a gente, como também para os publishers, né? Porque pensa só, eu estou aumentando o lifetime value do jogo dele, porque as pessoas estão se engajando mais. Sei quais jogos ele joga, depois que ele para de jogar o Fortnite, ele vai para o Free Fire, ou por aí vai, entendeu? Coisas que não necessariamente uma Epic sabe, porque ela só sabe do jogo dela, né? Então, assim, tem todo esse valor e a gente criou tudo isso. E, além disso, a gente criou um canal de comunicação com o usuário direto. Então, os usuários têm um canal do Discord que eles entram, conversam com a gente, sugerem jogos. Tem alguns jogos que a gente colocou depois de sugestão dos usuários. Tudo isso é feito num loop aqui, né? A gente está eternamente testando, iterando, conversando com o usuário e testando.
Olha, aqui no Brasil, Luiz, está entrando, aliás, acho que é hoje, 14, a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não sei se vocês aí tiveram conhecimento dessa legislação que está entrando em vigor aqui. Uhum. E obviamente, é uma legislação que ela, quando você fala em coleta de dados, já começa a acender a antena em cima de você. E amanhã eles podem ir em cima de você, cobrar algum tipo de atividade em relação a isso. Vocês aí fora já tomaram conhecimento da LGPD, em função de que vocês vão querer operar no mercado brasileiro, quer dizer, e vão coletar dados de brasileiro? Sim. A gente tem a mesma questão aqui no Canadá, tem a mesma questão na Europa, com GDPR, etc. Né? Exato. Então, a gente já fez uma análise com o advogado com relação ao quais tipos de cuidado que a gente tem que ter, a gente tem um legal opinion com relação a isso. Uhum. E a ideia, sim, é a gente seguir todas essas diretrizes para poder tomar bastante cuidado. Obviamente, a ideia aqui não é pegar seus dados e vender, entendeu? Na verdade, a ideia é extrair a informação que seu dado permite me extrair e usar isso como ferramenta de marketing. São coisas diferentes, né? Eu não estou vendendo cadastro, né? No final do dia, eu estou negociando insights que eu tive pela minha base de usuário anônima, por exemplo. Né? Uhum. Então, é muito diferente. E a gente... E basicamente a gente sempre preocupa muito com a GDPR, porque a GDPR ela é a mais restritiva de todas essas... É a mais draconiana, né? Ela é então, se a gente está compliant com ela, a gente está compliant com todas, basicamente. Né? Legal. Uhum. Mas me mostra aí. Então, isso aqui é só um exemplinho que a gente criou agora. Então, assim, a gente tem visibilidade quase que real-time aí com relação ao que está acontecendo no banco, entendeu? Então, quantidade de matches, quantidade de sucessos, quais jogos estão sendo mais demandados, quantidade de grupos. Isso aqui é visão mensal, mas a gente tem visão diária. Usuários ativos, o tempo até ter um match, enfim, o tempo médio até ter um match. E diversas outras coisas. Isso aqui é só uma amostrinha mesmo, porque eu achei interessante por causa da sua pergunta. É uma coisa que a gente é completamente aqui neurótico, porque a gente acredita que não adianta achar, né? Eu acho que o usuário vai querer isso. Não, vamos olhar aqui e ver se ele quer mesmo, entendeu? Uhum. E é isso que a gente tem feito bem ativamente aqui. Legal. Gente, muito legal a iniciativa de vocês, entendeu? Acredito que vai dar certo. Quando é que vocês pretendem sair da fase beta e começar realmente a cair no mercado? Assim, que com a versão beta, uma vez que ela estiver já bem limada, assim, vamos dizer, polida, a gente já consegue ir forte para o mercado brasileiro, entendeu? A gente quer atrair uma base grande de usuários, nós estamos aí, sei lá, com 30 mil usuários cadastrados, a gente quer chegar aos 500 mil, ou até o começo do ano que vem, que a gente acredita que seja o suficiente para ter massa crítica para os produtos funcionarem sozinhos, entendeu? Uhum. E aí aprender com isso. E aí com esse aprendizado, fazer a versão full, vamos dizer, e aí lançar aqui fora também. Isso deve acontecer nos próximos 6 meses, eu acredito. Tá. Para efeito de informação, quer dizer, eu jogo a notícia no ar aí, se quiserem entrar em contato com vocês, e não necessariamente entrar pela plataforma, mas querer realmente procurar vocês para ter mais informações, investidor, mercado, sei lá, até gente querendo trabalhar, como é que eles contatam vocês? Qual é o e-mail? Qual é o ponto de contato de vocês? Eu te mando no WhatsApp aqui, a gente tem um e-mail de contato e pode entrar em contato nos LinkedIns também, que eu estou sempre respondendo lá. Maravilha. Então tá. Olha, ótima iniciativa, muito legal. Espero continuar acompanhando com vocês aí o crescimento da empresa. Sempre que vocês tiverem novidade aí, me aciona, entendeu? Meu site tem um foco de tecnologia, mas é mais corporativo. Mas eu sou apaixonado por jogos, cara. Entendeu? Meu filho aqui do lado não sai dos jogos o dia inteiro, quer dizer, então estou aqui como entusiasta, querendo divulgar o máximo possível vocês aí, entendeu? Obrigado. E, obviamente, a gente tem um foco muito grande na área de tecnologia e desenvolvimento, porque a gente contrata muita gente nessa área, né? Então, acho que é sempre legal mencionar que a gente está super disposto a receber currículo, receber gente que tem interesse, porque a gente precisa, né? Então, faz sentido para a gente também. Bacana. Bom, pode deixar que eu vou colocar isso, né? Legal. Na nossa matéria. Um abraço, então, para vocês aí e estamos em contato. Estou aí no WhatsApp com vocês. Quando precisar, entre em contato comigo, me chama, tá bom? Sim, eu vou te mandar os contatos lá para você colocar. Maravilha, então.
Até mais. Ok, Luiz, um abração, Pedro. Falou, abraço, tchau.